Você aí do outro lado, vai casar, tá num namoro longo, já tem união estável, não tem nada disso e não sabe que pito toca, como é que são as leis que regulamentam a sua união. Ou melhor ainda, mês de maio, mês das noivas, que muitas delas começam a planejar o tão sonhado momento do sim. Mas você parou para pensar como é que vai ser o regime desse casamento? Já trocou uma ideia? Você tem bens? O seu parceiro tem bens? Como é que fica essa dinâmica? É por isso que Flávia Costa, no primeiro bloco, traz pra gente todas essas informações que, na verdade, são um ninho de mafagafo, mas precisamos entender para construir um ninho sólido. Você gostou do trocadilho? Sensacional. Bom dia, minha amiga. Vamos organizar a casa, Thaís. Organizar a casa. O ninho tem que ser fofo, aconchegante. E vamos quebrar paradigmas. A gente não tá antecipando nada de ruim, a gente só tá organizando, planejando para que tudo flua na paz. Eu acho que dá pra gente até fazer um paralelo em relação a isso. Você não tá aí planejando o seu casamento? Você tá pensando no doce, no seu vestido de noiva, na música da entrada, na música de saída, quanto tempo vai ter a festa, que bebida que vai ser isso. Então, isso é um planejamento para que o seu evento seja estonteante. O seu casamento também merece esse planejamento, mas não é o casamento festa, é a sua união com o par. Exatamente, merece, a gente tem que falar a respeito. Muito bom esse tema aqui, regime de bens. Vamos começar com o básico, Thaís. As pessoas precisam entender, porque as pessoas podem até nem se casar, pois é, mas se unirem em união estável e vai ter um regime legal já regendo essa união, querendo ou não querendo, optando ou não optando. Com direitos e deveres. Exato. Né? Que fique claro, com direitos e deveres para ambas as partes. Ambas as partes, que possam ter bens, filhos ou não. Perfeito. Então, qual é esse regime de bens? Esse regime legal que vai vigorar numa união estável? Regime da comunhão parcial de bens. Traduzindo, parcial de bens. Parcial de bens. Antes, é o mesmo regime, Thaís, que vai vigorar se você não escolher nenhum regime de bens. Fui lá, só me casei, não optei, esse é o regime legal hoje. Tá. O que significa o regime da comunhão parcial? Aqueles bens adquiridos enquanto casados ou convivendo em união estável, vão ser partilháveis entre os cônjuges ou os companheiros. A gente fala companheiros quem está ligado em união estável, cônjuges quem estão, o casal que se uniu pelo casamento civil, que se uniu pelo casamento civil, exato. Tudo aquilo que foi adquirido. Então vamos lá, aquilo que eu tinha antes desta união permanece meu, o do par permanece dele, aquilo que é construído em conjunto pós aquele momento é dos dois. A gente fala que comunica. Tá. A gente adquiriu em nome de ambos, do par, ou em nome de cada um dos cônjuges, individualmente. Comunica também. Vamos lá, vamos dar exemplos práticos então para vocês. Vim até aqui, tinha alguma coisa, o par veio até aqui, tinha uma coisa, se juntaram e começaram a construir um novo patrimônio. Vamos imaginar que esta pessoa aqui tinha um carro popular. Depois que se juntaram, trocaram este bem por um carro do ano, mais novo, de maior valor. Como fica este bem? Aí que tá, por isso o planejamento. Sentar e definir o que se tem. Por quê? A gente pode determinar que essa parte do bem particular, esse carro antigo, com menos valor que veio, seja sempre desta pessoa. Tá. E depois a diferença que foi colocada para comprar aquele veículo de maior custo é partilhável. Entendi. Só que a gente precisa comprovar. Tem que estar determinado e comprovado, porque senão é uma mistura, Thaís. E o casal vai chegar, se acontecer, né? O divórcio. Porque ninguém aqui tá falando que é pra casar e descasar, tá, gente? Mas nós estamos falando sobre você entender dos mecanismos que, se porventura Deus nos livre e guarde, o seu casamento venha a findar. Terminar. Porque casamento é bom, gente, enquanto dura. Não quer dizer que ele deu errado, foi bom até ali. Exato. E a gente redireciona a rota. O GPS atualiza. Exatamente. O que ocorre?
A gente tem que deixar isso tudo muito bem definido, comprovado, porque senão há essa confusão patrimonial. E aí não adianta, mas doutora, eu tinha... Mas isso era lá atrás, já passaram 10 anos e vários outros veículos foram adquirindo. A reforma da casa, o bem que era de um e que o outro reformou, enfim, a coisa vai ficando maior, né? Então vamos pontuar. Bens particulares não se comunicam, mas tem aí um pulo do gato. Os frutos desses bens particulares se comunicam. Se comunicam, se não houver um planejamento. Entendi. Herança entra nessa partilha? Herança é justamente esse bem particular. Entendi. Exato. A herança, muitas vezes, não entra, inclusive, no regime da comunhão total, que é o outro regime que a gente vai entrar. Comunhão total. Entraria os bens particulares e aqueles adquiridos. A herança, tudo comunica. Entendi. Agora, se a pessoa, um dos cônjuges, recebeu essa herança com algumas cláusulas de não comunicação, esse bem também não entra. É uma forma de planejar. Ou seja, esse tudo está nas letras miúdas. Conhecimento técnico. Conhecimento técnico Thaís. E instrução do advogado. Quando estamos doentes, procuramos o médico. Quando estamos com alguma confusão, perturbação mental, terapeutas, psicólogos. Quando temos que tratar a respeito de deveres e obrigações, advogado. Não tem como fugir. E é aquilo que a gente sempre fala aqui nesse primeiro momento do quadro da Flávia, né, que é o Vozes que Inspiram, a gente tem este momento de fala com vocês sobre o juridiquês, né, que a gente até brinca que muitas vezes você aí do outro lado não consegue interpretar porque vem com tantos termos técnicos que acaba dificultando a gente de entender aquele todo. Quando a gente pensou nesse momento de fala da Flávia trazer essa história de desmistificar um pouco essas coisas que estão tão engessadas muitas vezes por falta de conhecimento das pessoas, era justamente isso, te informar, te dar consistência para que você busque a orientação correta. O advogado não é bombeiro, gente, ele não é para ser chamado para apagar o incêndio, ele é o preventivo. Isso é importante dizer. Ele é o preventivo. A preventivo. advocacia preventiva resolve tanto, traz tanta pacificação. Naquele momento tão conturbado, né? O divórcio a gente fala aqui também, né? Traz tanto desequilíbrio. Então, se você já tiver planejado boa parte, né? Talvez nem toda parte, mas essa questão, né? Do regime de bens, como que as coisas vão ficar... É muito melhor. Tem o regime da separação total também, Thaís. É meu queridinho, né? Claro que cada caso tem que ser estudado, mas eu acho que isso evita muita controvérsia. Perfeito. Então, aquilo que eu quero que seja meu, que não comunica, eu adquiro meu nome. O meu marido adquire em nome dele. E sob esse regime da separação total, se ocorrer do divórcio, da separação, cada um já sabe o que é seu. Né? Não é um regime legal hoje, mas tudo indica que vai haver, deve haver mais pra frente. Possivelmente a gente caminhe para isso, porque as pessoas hoje, se a gente observar a conjuntura familiar de hoje, ela é muito diferente de antigamente, né, Flávia? O regime legal já foi da comunhão total, na época dos nossos pais, dos nossos avós. E mudou-se por conta dessas conjecturas para da comunhão parcial e agora, em breve tempo, deve chegar o da separação. Mas também é importante dizer que a gente pode fazer 2 pactos, criar um pacto nosso. E como que a gente faz isso, Thaís? Lá no cartorinho amigo. Exatamente, aquele amigo. É que a gente já falou que o cartorinho é amigo, gente. É amigo, a gente não precisa judicializar todas as questões, né? E a gente faz esse pacto antinupcial, determinando todas essas situações. Inclusive o pacto, ele pode ser feito ainda no período de namoro, né? Tem algumas coisas que eu tenho visto acontecer assim, tô namorando há tanto tempo, mas o apartamento é meu, ela sabe disso, enfim. A gente pode fazer um contrato, um contrato de namoro para determinar que aquela convivência não é uma união estável.
né? É só um namoro. Então, ainda não teria como ter um regimento sobre, porque ainda não tem essa união com ânimo, com a vontade de constituir família. Isso não quer dizer tempo, o tempo não entra nessa conta. Você pode namorar 10 anos e não querer ter família com essa pessoa. Exatamente, ficar muito determinado, isso é um namoro, isso não é uma união, né? Claro que a linha é muito tênue que divide um do outro, e por isso que é importante às vezes formalizar por um contrato. Mas você sabe que isso daí, eu tava vendo recentemente, passo na Record News inclusive, era uma reportagem de um casal de namorados que romperam e os dois estavam dizendo que não era um relacionamento de união estável, mas as famílias diziam que era. E eles falavam, gente, mas não tem... Alguém da família, acho que foi do cara, entrou com o processo, porque a moça tinha bens, enfim, querendo movimentar ali a história. Tudo bem que era um negócio meio sem pé nem cabeça. O ânimo é da parte. Mas eu tenho a vontade. O que eu entendi era o julgamento feito, né, do relacionamento, de como as pessoas viam aquela situação. Sim. Então, acho que cabe aqui como dica, por exemplo, você tem lá o seu namorado, sua namorada, enfim. Você, aos finais de semana, dorme lá. Aos olhos do seu vizinho, talvez vocês morem juntos. Pois é. Né? E aí, na hora de levantar testemunhas, esse olhar pode complicar também, né? O que mais complica, Thaís, na hora que um deles falece. Porque daí sim a família vai tentar, que tem esse interesse, obviamente, como esse caso que você estava dizendo, que comunique os bens, que seja comprovado uma união estável. Aí é complicado. Por aí isso, é que a porca torce o rabo. Exatamente. O casamento também termina pela morte. É importante dizer que a gente estava falando, olha... Do divórcio, mas também pode acabar pela morte. Um dos dois, um dia vai morrer, essa é a única certeza que a gente tem. E se já tiver, né, essa questão determinada, os herdeiros não vão poder rediscuti-la. Isso é muito importante. Perfeito. Eu amo esse nosso bate-papo, porque é um jeito descomplicado da gente falar de algo que muitas vezes é tratado com tabu. Falar de legislação, falar de leis, direitos, deveres, durante muito tempo a gente não tinha nem permissão para questionar, né? Então eu acho que esse quadro ele serve justamente para tirar você do medo da pergunta. Na dúvida, vá conversar com quem pode te orientar. Eu falo da Flávia, mas você pode procurar uma outra pessoa que seja de sua inteira confiança, mas ter um advogado com conhecimento técnico que possa te orientar de forma clara, não me vem com juridiquês que a gente não entende. Eu acho que isso te ajuda. Então, fico muito feliz que esse nosso quadro aqui esteja acontecendo da forma como ele está, levando tanta informação para as pessoas, porque às vezes a nossa fala aqui acende a lamparina do juízo do lado de lá. E eu vou aqui trazer uma provocação. Vamos pedir para o público trazer aí algumas dúvidas que possam ter, que de repente tá ali, né, na cabeça. Caraminholando. Traz, que a gente conversa a respeito. Feito o jogo. Você pode mandar essa mensagem direto pelo canal do YouTube, que a gente tem lá o espaço para vocês comentarem, mas vou fazer mais. Vou abrir também uma caixinha de perguntas pelo Instagram, que eu sei que vocês estão lá todo dia também xeretando, eu, Flavinha e todo mundo que passa por aqui. Vamos abrir uma caixinha de perguntas para que você traga as suas dúvidas e a gente possa discutir aqui e traduzir para você. Adorei. Gostei, adorei. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Agora este é aquele momento em que eu me despeço de você e esta cadeira passa a ser sua para você conduzir vozes que inspiram. Eu vou ali e ela segue junto com vocês.